pessoal, muito boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim, e estamos com mais um episódio aqui do nosso podcast do Circuito Empreendedor. Meu muito obrigado pela sua audiência, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando com seus amigos e também deixe o seu recado aqui no chat pra gente, tá bom? É muito importante esse feedback que vocês nos dão, seja aqui, seja lá no Instagram ou também no WhatsApp, quando a gente manda a mensagem de cada episódio para vocês. E hoje a gente tem a enorme satisfação de estar recebendo aqui o Dr. Danilo Brito, aqui da Climagem e também da Providência Saúde e Benefícios, para uma rodada aqui de bate-papo muito bacana, porque tem muita trajetória, muita sucessão familiar e carreira solo também. Não vamos deixar de falar da Providência, que é um negócio que foi despertado ali na cabeça dele, está sendo pensado, trabalhado, momento a momento, e já tem um ano já no mercado de Marabá. Mas isso e muito mais vocês vão saber agora. Danilo, muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da disponibilidade, plantão e reunião, e até o celular dele ele já avisou logo, não se preocupe, eu já deixei no modo avião para a gente poder curtir esse bate-papo. Com certeza. Eu que agradeço aí o convite, né, de poder estar falando um pouco da saúde, que é uma área que precisa ser falada mais na nossa cidade e tem muito a melhorar, muito a crescer. E o que eu puder contribuir aqui com esse bate-papo, né, vai ser de um grande prazer da minha parte poder estar falando alguma coisa aqui para os ouvintes aí. Maravilha, cara. A gente já trouxe aqui o Dr. Leonardo Franklin, já falamos de saúde aqui. A gente já também trouxe, no início do mês, agora em alusão aos 110 anos de Marabá, nosso vice-prefeito, que também foi secretário de saúde, e realmente a gente sempre em rodadas de empresários ali, a gente tentando fomentar o empreendedorismo. Até a gente, às vezes, quando a gente está fora do ambiente, né? Inclusive a gente conversa também bastante, eu e você, sobre isso. A gente está na casa de alguns amigos em comum e tal, e aí começa a falar. E realmente é um calcanhar de Aquiles que ficou em Marabá. Veio tudo que estava sendo prospectado, propagado, veio e aconteceu. E parece que alguém esqueceu de vir empreender na área da saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, bom, para quem não sabe, Danilo é filho de Dr. Juarez Brito, Isso. Tá? Um dos grandes médicos que nós temos aqui na nossa cidade e que não precisa a gente fazer nenhum tipo de comentário, porque pelo nome já, quem já eu não conheço o Dr. Juarez, não, é impossível. Então, Danilo é filho do Dr. Juarez e a gente vai contar um pouco, então, dessa trajetória. Por quê? Lógico, ele quis venerar para a medicina por conta do pai. Sem dúvida, ele teve uma inspiração, né, no meu pai, pelo trabalho que ele sempre exerceu na área médica, né, de fato é inspirador. E então, inspirado nisso aí, na forma de ver ele tratar, de cuidar de pessoas, né, eu quando era criança em Marabá, às vezes ia cortar um cabelo e alguém, você é filho do Dr. Juarez? Não, então seu pai salvou minha vida. Isso, então, desse jeito. Aquele tempo você tinha muita malária na nossa região, e hoje a gente quase não vê mais isso, mas ainda tem, mas os casos, né, bem mais esporádicos. E aí meu pai naquele tempo salvou muita gente, não só de malária, mas de outras enfermidades aqui na região. E ao longo da minha vida sempre foi assim. Então, você é filho do Dr. Juarez, seu pai já salvou minha vida. E numa missa com o Dr. Juarez, nossa senhora. E aí todo mundo parece que conhece ele ali e agradece, e ele pergunta pela família inteira, sempre aquela forma que só ele sabe fazer ali, que realmente cativa todo mundo. E todo mundo acaba tendo esse respeito pela pessoa que é e pelo profissional também que é. Com certeza. Eu tenho muito orgulho de ser companheiro do Dr. Juarez no Rotary Club. Então, uma pessoa assim que sempre inspira, não só ele, mas também quando a gente tem lá nos nossos momentos sociais, lá também a sua mãe, a Lúcia. Então, e eu fui descobrir um dia desses do hobby dela, eu não sabia. E ela tinha me procurado na Microlinhas, não, eu preciso me aperfeiçoar. Aí eu falei assim, no que, Lúcia? No Photoshop. Eu falei, no Photoshop, Lúcia? Eu sou fotógrafa, Caetano. Eu falei, Lúcia, eu não acredito. Aí ela pegou, olha aqui meu book digital. Eu falei, rapaz, olha pra tu ver como é que tu vê as coisas, né? E tem tá um lá. estúdio todo montado lá, tudo. Aí depois eu fui ver, passei a acompanhar e falei, olha, legal. Então, já aproveitando, tá passando a Microlinhas aqui, a gente fez 18 anos nesse mês de
março que passou, 18 anos que a gente já só. está aqui em Marabá empreendendo. E essa questão de sucessão familiar, a gente também tem um pouco de experiência para passar, porque foi um empreendimento que, na verdade, foi idealizado pelo meu pai, que quis vir para cá, porque era circundado aqui por alguns amigos e que tinham amizades muito de infância, de pré-adolescência. Ele acabou encontrando eles aqui e optou em vir para cá, não só para isso, mas também para mudar um pouco do mercado de empreendedorismo que era lá na capital, de onde eu sou belenense. Mas, recém-concluída a faculdade de administração, eu peguei essa oportunidade e falei, não, eu vou para Marabá. 500 e poucos quilômetros de Belém, nunca tinha ouvido falar. Vou para Marabá. E aqui estou, há 18 anos empreendendo, empregando pessoas. Hoje a gente emprega os filhos dos pais que lá atrás, no início, a gente colocou no mercado de trabalho. Então, isso é fascinante do empreendedorismo. Isso é a nossa missão, transformar as pessoas por meio da educação para o mercado de trabalho. Então, foi uma satisfação enorme também receber a sua mãe lá, como nossa aluna no Photoshop. E ela também é uma inspiração porque ela é uma pessoa que se reinventa o tempo inteiro. Então, quando lá atrás, lá no Hospital Climec ainda, quando era nosso lá, então minha mãe aceitou o desafio, foi para dentro do hospital, ela que administrava o hospital, a parte de... foi um momento em que o Hospital Climec tinha uma brinquedoteca, tinha um atendimento de hotelaria hospitalar, que ela trouxe isso para cá. E que nem era comentado na época isso. Isso Não existia, assim, para Marabá, para a região, não tinha isso. Então, o hospital naquele tempo, eu sou suspeito para falar, mas... Claro, mas tem que dar o testemunho. Então, tinham estruturas muito boas, um atendimento bem humanizado mesmo, que isso falta hoje aqui na nossa região. E quando não, ela fez um curso de administração, já tinha um curso de nutricionista, né, como de nutrição. Depois fez esse curso agora de fotografia, que está aí apaixonada mesmo. É muito bacana, é muito bonita as fotos que ela faz, inclusive é foto assim de família, é muito bacana. E ela gosta de foto de época, então eu já servi até de modelo. Modelo lá para eu e minha esposa Raquel. Isso. E aí, sempre com cuidado que ela tem, tudo que ela se dedica a fazer, sai bem feito. Isso aí é uma coisa dela também. Pronto, então que maravilha. Aí nessa experiência toda, você fez então um curso de medicina, Isso. Você teve que sair daqui para estudar medicina. Fui estudar, né, me preparar para fazer o vestibular, fui para Goiânia, né, minha família é de lá, meus parentes são de lá, meus avós, e fui para lá, meus irmãos também chegaram, todo esse mesmo percurso, né. A gente foi fazer o ensino médio fora de Marabá, em Goiânia. E aí depois cada um passou na sua faculdade, né, onde foi possível passar. No meu caso, eu acabei passando em Belém, na UFPA, então fiz Federal do Pará. Mesmo local também onde meu pai fez, formou também lá. Então a trajetória já fez ali também. Acabou sendo, o destino também acabou indo pelo mesmo local. Bacana. Ali. E depois de lá eu fui para Ribeirão Preto fazer radiologia, diagnóstico por imagem. Fiz na Santa Casa de Ribeirão Preto. E isso durou aí, essa formação toda, esse preparo. Eu fiquei fora de Marabá em torno de 15 a 16 anos, até retornar para Marabá. E aí eu estou aqui já fez 6 anos agora, em março, que eu voltei para Marabá. Então, assim... Então você já tem 6 anos já aqui em Marabá. Toda essa transformação empreendedora que a gente já vai comentar com vocês aqui. Então, a gente vê, essa veia aí empreendedora, isso aí veio do meu pai. Meu pai, de fato, eu costumo falar que ele é fora do tempo dele, está muito mais à frente. E cada vez que a gente conversa, eu me surpreendo um pouco mais, porque às vezes a gente fala, não, pai, mas aí acho que não é isso, não é o momento, e na verdade já era o momento, e ele já estava vendo isso aí lá na frente. E então começou com ele ele também fez a residência dele de cirurgia em Goiânia, fez o FPA, medicina, depois fez especialização em cirurgia geral em Goiânia. E aí depois foi para Gurupi, e aí colegas chamaram ele para vir para Marabá. E aí foi quando ele começou a vida dele empreendedora, veio já ser sócio de um hospital, comprou uma parte do Hospital Climec na época. E depois ele deixou de ter sócios, os outros sócios foram desistindo de ter o hospital. E ele foi incorporando a parte desses sócios. Ele comprou toda a parte do hospital, porque ele via, não, eu gosto do que eu faço, eu quero investir mais nisso e não quero ficar refém de ninguém para ter o meu trabalho desenvolvido em Marabá. E aí ele foi, minha mãe também junto com ele sempre.
ajudou nessa parte administrativa. Não é fácil você ser dono de um hospital com um monte de funcionário para tomar conta, ser cirurgião, médico e tudo mais. Até porque ele era e ainda é bastante requisitado. Bastante requisitado. E ele trouxe administrador junto, e aí teve uma trajetória aí ficou sendo o Hospital Climec dele por muitos anos. Criou a Climagem, aí foi quando veio a Climagem. A Climagem ela criou uma necessidade, não tinha nenhum hospital em Marabá que já tivesse um serviço de radiologia incorporado, né? Os pronto-socorros não tinha raio-x, uma coisa básica. Isso, hospital particular. Eu acho que também, o público também acho que não tinha, não me recordo dessa parte direito, mas o Hospital Climec, no começo, ele tinha um serviço de radiologia que era terceirizado, que não era do hospital, não era próprio do hospital, então isso deixava muito a desejar, porque não acompanhava a necessidade do hospital. E acabava atendendo o público externo e o público interno do próprio hospital não tinha... Não é nem por conta disso, até que o relação à demanda é a questão de... a forma de qualidade que meu pai buscava, né, de atendimento, meus pais buscavam, e também tempo de funcionamento. Como é que você vai funcionar um hospital 24 horas, onde a clínica de imagem não funciona 24 horas? E aí não tinha a tal da agilidade de tempo. A Climagem veio, passou a fazer parte do Hospital Climec, trouxe um sócio na época, radiologista também. Eu não era nem formado em medicina ainda, nem tinha começado, acho que nem tinha nem entrado na faculdade de medicina ainda. E aí ele montou esse serviço de imagem. Depois de um certo tempo, em 2000, a Climagem surgiu em 2009. Em 2014, a Climagem deixou de ter sócio, passou a ser só do Dr. Juarez. E aí foi quando eu passei a me inserir mais. Eu já estava fazendo medicina, já estava entrando na radiologia já. Mas aí isso também pesou um pouco na balança? Não. Na verdade, não estava na radiologia, eu estava na medicina ainda. Tá. A Climagem pesou na balança na sua escolha? No começo, da não. Especialização, não? No começo, não. Ela só foi pesar na escolha quando o hospital foram querer comprar o hospital do meu pai. Sim. E aí fizeram uma proposta de compra, meu pai chegou, chamou a gente, chamou a família, né? A Marina também já fazia medicina. Falou, gente, o que vocês acham de vender o hospital ou não? Eu via meu pai numa vida muito corrida e problemas com hospital, e paciente. Com o paciente, com o fornecedor, outros empreendimentos dele. E ele sozinho, só com a minha mãe aqui. E aí eu falei, não, pai, eu acho que para o senhor vai ter mais qualidade, eu acho que vai ser melhor. Mas a Climagem, eu quero ficar com ela. Eu quero que o senhor não venda, quero ficar com a clínica porque eu pretendo fazer radiologia. Foi aí quando eu já decidi. Entendi. A Marina ainda não sabia se ia fazer radiologia. A Marina também fez. Mesma especialização. Mesma especialização. E aí ela, no final, ela acabou também fazendo radiologia, até começou primeiro que eu, formou em radiologia e ela chegou a vir para Marabá sem nenhuma especialização no começo, depois fez radiologia e voltou para Marabá também, graças a Deus, está me ajudando e me ajuda demais na Climagem. Então, e aí a partir de 2014 eu comecei a fazer mais presença dentro da clínica, a parte de gestão e aprender um pouco mais sobre isso. E em 2014 que eu entrei na radiologia, foi quando peraí, agora eu estou confundindo as datas aqui. Mas, enfim, quando a Marina terminou a radiologia, aí ela veio para cá, para Marabá, começou já a ajudar aí na parte na necessidade de médicos, também radiologista na época, porque a gente tinha essa dificuldade também para ter, mesmo tendo um sócio radiologista que ficou com a gente até 2014, a gente tinha uma necessidade de ter alguém ali mais presente na clínica, porque esse outro sócio ele tinha outras atividades fora da clínica, e o hospital ele não para, né? 24 horas. E aí a Marina veio para cá, um ano depois eu voltei para Marabá também. Minha esposa também fez radiologia. Aí já ia lhe perguntar, onde você conheceu a doutora Raquel? A doutora Raquel, ela é de Marabá. Ela é aqui de Marabá. Ela é daqui de Marabá. A família dela é mineira, mas o avô dela veio para cá muitos anos atrás para mexer com a parte de pecuária em Marabá. E aí foi quando os pais delas vieram também para cá. E aí aí vocês se conheceram aqui? Nos conhecemos nas férias, assim, em férias que eu vinha para Marabá. Legal. Ela também morando fora, estudando fora. E aí a gente se conheceu dessa forma.
Legal. E aí, graças a Deus, foi dando tudo certo aí. Hoje estamos casados. E ela veio para Marabá também já fez 1 ano que ela está aqui em Marabá com a gente, lá na Climagem. Outra ajuda enorme. Fez uma subespecialização na radiologia, na parte de abdômen, né, que a gente chama a parte de tronco. Então ela está aí com um trabalho junto com a Mariana também, que é minha prima, filha do Dr. Neuvaldo, né, que não está mais aqui com saudoso Dr. Neuvaldo, também tem uma trajetória em Marabá. E então a Mariana também topou voltar para Marabá e veio somar demais para a nossa equipe, né, de médicos. E a gente sempre tem essa preocupação de trazer, não só trazer médicos, mas trazer pessoas que estão querendo fazer o melhor. E isso a gente consegue fazer na Climagem, sabe? A gente consegue passar isso. As pessoas que entram para o time nosso, eles conseguem entender. E o bacana é que são pessoas daqui, que querem fazer a cidade melhorar ainda mais na área da saúde. Isso que é bacana. E aí tem pessoas que chegaram a vir de fora. Isso está empírico ali, mas é o que... Isso acontece. Isso às vezes até atrapalha, sabe, Caetano? Porque às vezes a gente traz médico de fora e quando eles conseguem entender que a Climagem não está aqui em Marabá só para fazer radiologia, mas sim para fazer um serviço de excelência, eles falam, peraí, isso aqui eu não quero não, eu não dou conta disso aqui, eu vim para cá para ganhar dinheiro, sabe? Pois é. Aí começa a ser um divisor de águas ali que a pessoa fala, não, aqui a gente quer pessoas que estão querendo fazer o melhor. Né? O dinheiro tem que ser consequência de um trabalho bem feito. Olha, que todo mundo que entende isso, que entra na clínica, consegue ser bem sucedido. Pronto, então isso aí já é uma questão de valores já, que você, inclusive, conseguiu instituir para o pessoal pegar um pouco a visão aqui. O Danilo já começou a falar do momento já que ele praticamente assumiu a operação, já numa sucessão familiar. Não que o doutor Jarez ainda não dê as cartas, lógico, ele é o... lá, meu conselheiro ele lá. Ele é o conselheiro e está lá e sempre vai estar. Não abre mão disso aí. Com certeza. O pessoal não consegue entender essa questão de sucessão familiar, porque pensa assim, não, que já são os filhos assumindo a operação e vamos deixar os pais aqui de escanteio, aqui do lado. Não, não é bem assim, não. Não é assim. O pai vai estar, o pai, a mãe vão estar sempre aqui do lado. Para somar. Para somar, para falar, olha, vai por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui que é o certo. E aí, às vezes... fui por aqui, não deu certo. Aí, às vezes, tu vai com uma agilidade maior. Aí, não, tu tá indo muito rápido. Não, é porque eu sou mais novo, eu vou atropelar mesmo. E eu vou fazer as coisas acontecer. Esse momento aconteceu, Caetano. Porque a gente vem, de fato, a gente quando é novo, a gente chega com aquele gás mesmo. Então. E não, mas isso aqui não pode ser assim mais. E aí depois você vai aprender a lidar com o seu pai, né? Com a forma de lidar com isso. Olha, justamente. Por que eu acho que assim não dá certo? Ó, pai, eu acho que assim, assim, assim. Mas se o senhor quiser que a gente faça assim, a gente vai fazer. Mas eu acho que fazendo dessa forma vai acontecer isso, isso e isso. E aí você vai também passando a ter um respeito, uma admiração pelo... O pai passa a ter uma admiração pelo filho também nesse momento, de mostrar, de passar segurança e conhecimento. Né? Não é só falar assim, eu quero que seja assim, sem, né? Então mostrar por quê. E aí eu tenho meu pai, não só como pai, mas como um amigo meu, um parceiro, um sócio, o empreendedorismo dele está na veia mesmo, é um cara que é empreendedor o tempo inteiro, está aí com seus 70 anos de idade e não para. Ele está sempre buscando e de olho nas novidades e ficando interessado pelo conhecimento disso. Mas essas mudanças já têm que acontecer, de fato, que é para somar. Justamente. Como você falou, a sabedoria, né, a experiência que vem com uma outra geração. Onde com um novo tempo, que o conhecimento é muito mais rápido e maior. Justamente. Então, foram coisas que eu cheguei em Marabá, quando eu cheguei, que eu fui mudando, que já foi incomodando, e ainda hoje em Marabá, muitas clínicas ainda funcionam dessa forma, que é ordem de chegada. Eu acho um desrespeito você fazer ordem de chegada e não agendamento por algum procedimento que seja. Todo mundo hoje tem os seus compromissos, né? E aí você vai para fazer um exame, você chega de manhã, às vezes tem gente que vai lá, chega 5 horas para pegar a primeira senha, digamos assim. E o atendimento só começa às 9, por exemplo, 10. E aquela pessoa que chegou 9 da manhã vai ser atendida às 3 horas da tarde. E não precisa disso, né? Hoje a gente pode ver que você pode organizar isso, a ordem de chegada é algo que está aí para ajudar todo mundo, é bom para todo mundo, organizar a sua recepção, você não precisa ter um espaço tão grande se você faz a ordem de chegada, ou se você faz agendamento. E é uma coisa... Básica, pessoal, acho que a palavra é essa mesmo, uma questão de agendamento. Fica aí a dica para a galera que está assistindo aí. Coisa básica. Tu não inventou a roda, tu não fizeste nada, tu não fizeste nenhum investimento ali, nada. Só questão de organização. Só organizou a agenda, meu amigo. Pessoal, vamos agendar aqui os pensar atendimentos. No próximo. Você tem aquele problema, olha, cara, eu não gosto de chegar num lugar para ser atendido por ordem de chegada.
que eu vou chegar lá e eu tenho meus compromissos. Cara, será que se eu for lá, eu vou conseguir ser atendido e conseguir cumprir com os meus outros compromissos do dia? Ou será que se eu for lá naquele lugar, eu vou perder o dia inteiro? Então tem gente que já sabe, vai para determinado consultório em Marabá e já sabe, não, amanhã eu vou deixar dedicado para ir nesse consultório X, porque lá, de fato, às vezes a gente chega e eu vou sair 9 horas da noite. Então, vou perder um dia inteiro. Hoje em dia, ninguém tem mais esse tempo. Hoje todo mundo está preocupado, além de ter uma vida mais agitada, cheio de compromissos, também tem o outro lado que as pessoas estão se organizando mais e querem ter o tempo para tudo, né? Talvez a pandemia até veio com essa ideia. Hoje você vê a academia lotada, antigamente você não via. Os médicos estão buscando isso também, qualidade de vida, que antigamente era aquela coisa, o médico ele cuida da vida dos outros, né, da saúde dos outros, esquece da dele. Então isso também está mudando. E isso está repercutindo em tudo na área da saúde. Os planos de saúde, da forma que trabalhavam no passado, não vão conseguir mais. Antigamente, no Brasil, tinham mais de 600 planos de saúde. Hoje, eu acho que se tiver 200, talvez seja muito. Não sei se tem 200 planos de saúde hoje funcionando no Brasil. E a maioria deles, os grandes, inclusive, estão passando por dificuldade financeira. Aquela forma de plano de saúde do passado não tem como mais sobreviver. Isso quem não percebeu isso, né? Isso a classe médica vem sofrendo com isso. Porque você está acostumado também a trabalhar. O médico está acostumado a trabalhar. Está acostumado a trabalhar, pagar conta, a rotina dele é essa. Não sabe mexer com dinheiro, não sabe. Então, aquela coisa de você não cuidar da saúde, você vai procurar, às vezes, ter uma carga de trabalho maior para poder compensar a questão financeira, então, porque às vezes não tem uma gestão financeira adequada. Justamente. Então, o cara não tem. Na área médica, a gente forma... Em linhas gerais, não tem uma dona Lúcia por trás? Não tem. E aí a gente precisa ter isso, sabe? Hoje, isso está mudando um pouco o perfil disso. Você tem, por um lado, médicos estão procurando qualidade de vida, de ter tempo mais para a família também, que... Cara, eu fui criado, a nossa casa era na frente do hospital. Então, assim, eu via meu pai porque eu estava na frente do hospital. Ele estava numa cidade pequena. Mas, se não, eu ia ver meu pai muito pouco, né? Durante o trabalho dele ali e de poder participar com as coisas da criança mesmo ali, de estar no colégio, de um jogo de futebol, alguma coisa do tipo. Que hoje os médicos estão procurando mais, não só os médicos, é porque o foco está sendo da saúde, mas, de uma forma geral, antigamente, o médico não... O foco dele era trabalhar, manter a família e as contas iam ali se fazendo de forma desorganizada e meu pai já chegou a ser acordado na casa dele com um paciente infartando no hospital, batendo na porta da nossa casa lá. Eu falei, rapaz, vai lá para o hospital, ele vai lá e atravessa a rua, atende o paciente, era desse jeito. E hoje você não tem mais essa disponibilidade, né? Hoje as pessoas estão querendo mais qualidade de vida mesmo. Então, você tem aí médicos que estão cansados, desestimulados, porque aquela rotina de trabalho para poder conseguir pagar as contas, os convênios pagando valores defasados. Aí, para contrabalancear, tem que trabalhar para poder... E ele não conseguia, pelo menos, vislumbrar outras formas de trabalhar, que se não for daquela forma ali. Para ele era normal, sempre foi assim, a formação já era acostumado a trabalhar de forma exaustiva, e aquilo ali era normal. A própria residência, às vezes, também, dependendo da especialização, acaba imprimindo essa rotina já desde o início, né? E é na formação mesmo. E aí você tinha uma faculdade já dessa forma, os planos de saúde vinham sempre aquela guerra de preços, né? Tipo, quanto menor o plano, você vende mais plano, e a gente aperta de cá o profissional. E tá tudo certo, o médico conseguia trabalhar daquela forma ali, estava acostumado a trabalhar daquela forma, e isso veio por muitos anos. Então, você tem hoje os planos, praticamente todos eles estão com valores defasados. E em muitos lugares o médico ele fica refém de plano porque ele acha que não consegue sobreviver se não tiver o plano. Porque não tem aquela noção de mudança, como é que eu posso fazer, me readequar à atualidade, e fica com aquele receio de deixar de atender determinado plano e não conseguir pagar as contas, porque não, eu tenho esse fixo aqui do plano. Então ele trabalha com aquele fixo, trabalhando exaustivo para ter aquele fixo do plano. Mesmo demorando para receber este fixo. E ele fica lá porque ele acha que se ele parar de atender... Até é bom falar isso porque o paciente às vezes pensa assim, pô, mas eu estou pagando o meu plano. Calma, o médico demora, ainda tem uma janela, tem um delay ainda de tempo para essa tua consulta, o médico receber do plano. Perfeito. E isso, todo plano tem uma regra, né? Alguns são pagar com 1 mês, 2 meses, 3 meses.
alguns não pagam, ficam sem pagar anos, e aí você tem que entrar na justiça, isso vai, e a justiça, você sabe como é que ela é lenta. E se for ainda no sistema do cooperativismo, ainda tem que fazer o aporte no fim de ano para poder aferir no positivo dentro da própria cooperativa. Perfeito, isso mesmo. Então, o médico hoje ele também está se adaptando a essas mudanças que estão acontecendo. Os planos vão ter que se reajustar, os valores que são cobrados, talvez os planos de saúde do modelo que são, eles vão acabar virando uma coisa de rico mesmo, igual é nos Estados Unidos. Poucas pessoas têm acesso a essa medicina se não mudarem, né? Porque o valor que é cobrado pelo plano não consegue custear os altos custos hoje da saúde, de uma forma geral, porque está cada vez mais caro. E não acompanhou essa mudança. E aí você tem aquela situação. Você tem uma situação onde aumentar o valor do plano, você perde vidas, né, do plano, ou você perde um profissional que vai deixar de atender porque ele está começando a entender que ele não precisa de trabalhar dessa forma para um plano, se escravizar para um plano. E a gente nem está tocando no ponto da inadimplência entre esses dois extremos que você acabou de pontuar. Sim. Ninguém está falando ainda sem inadimplência, da inadimplência. Que é uma coisa que está acontecendo de uma forma geral, norte a sul do país hoje. Eu tenho amigos que formaram comigo e estão lá no sul, eles falam, estou tendo dificuldade com isso, plano X, como é que você está trabalhando com esse plano? Quais são os planos que eu não trabalho mais, por que não está trabalhando, como é que você está conseguindo gerenciar a sua clínica em relação a plano de saúde, de uma forma geral. Então, hoje isso aí mudou, todo mundo está pensando, antenado nisso, e quem não se antenar para isso vai ter dificuldade. Aí o pessoal pensa assim, mas o médico está lá só para me consultar, porque ele já sabe qual remédio que eu tenho que tomar, ou que eu tenho que, o que eu vou operar, no que eu vou operar, qual é o... Não, tem uma coisa por trás chamada gestão, que ele tem que gerir não só a carreira dele, mas como se fosse, como o exemplo que você acabou de colocar. Tem aqueles que têm clínica, tem que saber fazer a gestão dessa clínica. Então ele está te atendendo ali, mas ele está com um universo ali de gente que depende dele ali por trás, e ele consegue fazer essa separação entre o paciente e sai o paciente, ele cuida da clínica. Sim. E isso está cada vez mais presente, né? Isso tem que mudar. Se não mudar, as empresas, as clínicas, os hospitais, elas não vão entrar em colapso. Vão entrar em colapso, que já estão entrando em colapso. E é interessante essa percepção, e às vezes as pessoas também começam a entrar na medicina. Eu tive a oportunidade recente até de conversar com alguns alunos da faculdade de medicina aqui em Marabá, e aí sempre alertando para isso. As pessoas que entram no curso de medicina pensando na parte financeira, elas se frustram lá na frente. Porque para ter essa vamos chamar assim dessa remuneração? Essa remuneração, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Não é ter e o cara vai correr atrás de um retorno financeiro que às vezes ele nem vai ter como usufruir desse retorno. Né? Às vezes vai gastar até para cuidar da saúde, porque lá na frente o preço chega e não adianta. Então, é muito importante ter essa visão de que a medicina, a gente sempre teve, a Climagem ela foi criada dessa forma, eu vi meu pai trabalhar dessa forma, o Hospital Climec, quando foi dele, ele trabalhou dessa forma, e eu peguei esse exemplo para a Climagem. A Climagem ela veio com constante evolução, e as pessoas perguntavam, cara, mas Marabá não comporta isso que você está fazendo. Quando eu criei a Climagem Prime, por exemplo... Que era o outro ponto que eu ia chegar. Que é uma unidade que é um sonho realizado meu, que não terminou ainda, eles são 3 andares, a gente está no primeiro, no térreo lá ainda. E as pessoas chegavam a falar para mim, médicos que trabalhavam comigo de Belém, de fora de Marabá, que estavam lá comigo, mas você está querendo fazer essa unidade com todas essas salas aqui para isso, isso, isso. Marabá não tem perfil para isso, será que você está certo? E botando aquele receio, né? E, graças a Deus, Deus foi iluminando o caminho da Climagem, as pessoas que foram entrando no nosso caminho ali. É uma demanda reprimida, que ninguém sabia e que, lógico, era fatal fazer um tipo de comentário como esse. E hoje não tem outra. Não tem. A questão da conveniência de você fazer o agendamento do seu horário para atendimento, mas toda a qualidade lá. Pô, já fiz aquele exame lá, eu fiquei quase 1 hora em pé contigo. Eu falei, caramba, que exame escroto. A palavra é essa mesmo. Eu fiquei 1 hora em pé para poder medir a questão daquela alergia que eu tinha na perna. E graças a Deus não era nada não era nada nas correntes sanguíneas. Era mais dermatite mesmo de contato. E tudo isso é aquela situação de você fazer um exame bem feito, ele vai demandar esse desconforto muitas vezes. E é desconfortável, às vezes, até para o próprio médico que está fazendo o exame, porque você fazer aquele exame e tudo mais é demorado, o braço cansa. E se for pelo dinheiro, o cara passa rápido ali e fala, não, tá tudo certo, vamos embora.
próximo paciente entra aí. Então a Climagem ela vem fazendo essa trajetória. Ela, se a gente for ver lá a missão, visão e valores da Climagem, ela vem, nesses 14 anos de Climagem, ela vem colocando em exercício tudo aquilo ali, colocando em prática. Ela vem em constante evolução, ano a ano. Hoje a Climagem hoje ela tem os equipamentos mais modernos da região. Hoje a gente está fazendo ressonância de mama, ressonância da parte de coração, que ninguém faz em Marabá. Fora outras áreas de A própria ressonância. Especialidade da Raquel, que você acabou de falar. Isso, a Raquel ela veio aí com conhecimento bem legal na parte de endometriose, né? Que é uma doença que afeta muitas mulheres no mundo. E muitas vezes é com diagnóstico muito tardio e a qualidade de vida da mulher é muito comprometida. E aí vocês têm o case de sucesso lá da Dalva, que Sim. inclusive foi cirúrgico. Sim, a gente colheu um depoimento dela, porque quando a gente foi falar em endometriose, a gente trouxe a doutora Amanda, que uma médica ginecologista, que hoje trabalha num grande centro lá em São Paulo, também focada na parte de endometriose. E a gente trouxe ela para cá. Quando a Raquel estava trabalhando sobre esse bate-papo sobre endometriose aqui em Marabá, que a gente convidou alguns médicos em Marabá também, inclusive da área, e a gente não teve, na mesma hora eu pensei na Dalva. Cara, peraí, a Dalva tem uma história de vida muito legal, que ela passou, de superação. Lógico, a gente fala legal, foi um sofrimento, Sim. Mas graças a Deus hoje a gente fala com alegria, com né? alegria. Tá aí 3 filhos maravilhosos, saudáveis, todos eles. E foi muito legal. Ela topou na hora esse bate-papo com a gente lá, colher essa história dela, que vai ser divulgada em breve também na rede social da Climagem. E, aliado a isso, foi quando surgiu também a Providência. A Providência ela veio de um projeto, ela tem 1 ano de criação. A Providência já é um negócio seu. João, a Providência ela veio uma ideia junto minha e do meu pai. Meu pai tava junto o comigo, Juarezão tá sempre no meio. Então eu vim, falava essas ideias e tudo mais. E foi coisas que a gente vinha falando de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Que eu já tenho 1 ano de Providência. Então, depois de 4 anos pensando aquilo lá, e a gente fica esperando o momento certo de começar. Era 4 anos aquela insegurança de fazer, aquela coisa do médico estar sempre trabalhando ali e não tira a cabeça para enxergar de longe. E, inclusive, você ia lançar, veio a pandemia. E aí, a Providência, ela veio o seguinte, a gente vinha amadurecendo cada vez mais, mudando aquilo ali, e a pandemia ela veio numa situação ainda que também atrapalhou um pouco, também porque os consultórios foram parando, os exames, as pessoas foram parando de fazer exames também, né, procurar médico, o pessoal ia, nem o médico às vezes achava porque estava... Um ou estava na frente da batalha, ou estava afastado pela Covid. Ou estava usando no grupo de risco, que também ficava tentando se evitar, ou limitando o número de consultas. Então, isso atrapalhou um pouco. Em meio a isso, a Climagem estava... A Prime, a unidade Prime, estava sendo... eu inaugurei a Climagem Prime no meio da pandemia. Justamente. Tanto é que eu tive essa dificuldade de trazer pessoas para conhecer o espaço. E... Ainda voltando a falar da Climagem, a Climagem hoje ela tem recursos lá dentro que muitos médicos nem sabem que tem, ou sabem que tem, mas não sabem como pedir, para que serve. E aí é um defeito também da área médica, de trazer mais conhecimento para cá, eventos na área médica, né, trazer a parte de congressos, simpósios. Inclusive você está montando estrutura lá dentro. Montando uma estrutura dentro da Climagem. Para poder receber esse tipo de evento para 80 pessoas, 80 a 60 pessoas, para trazer esses eventos para cá, para que a gente possa... melhorar esse conhecimento. Então, eu tenho equipamento hoje que está nos grandes centros na parte de densitometria, por exemplo, que até hoje as pessoas acham que densitometria é só para ver osso, né? Osteoporose, osteopenia, e hoje não. Os grandes centros já têm isso há muito tempo, e que a densitometria hoje ela serve para fazer a avaliação da composição corporal. Então, vai medir lá quanto tem de gordura, quanto tem de massa magra, de músculo. Se você está com... que a gente chama de sarcopenia, né? Geralmente o idoso tem isso, que é normal. Com a idade a gente vai perdendo massa magra, por isso a importância da atividade física, de manutenção da atividade física. E hoje tem estudos que falam já que essa diminuição da atividade física, né? Que às vezes o sedentarismo, ele está um pouco relacionado também a doenças como é que eu poderia dizer aqui, doenças relacionadas
distúrbios cognitivos, né, que são a parte de doenças, vai fugindo o nome aqui da doença do idoso, né, são doenças, as pessoas acabam acreditando que o idoso tem dificuldade para andar por conta da idade, e muitas vezes é por conta de sarcopenia, que perdeu massa magra, perdeu músculo, e às vezes acha que o problema é neurológico, e muitas vezes uma fisioterapia já consegue reabilitar esse paciente, esse idoso, começa a voltar a andar, consegue fazer suas atividades como tomar banho, ir no banheiro sozinho, e muitas vezes está relacionado a uma coisa simples, uma fisioterapia, né? E hoje você tem equipamento em Marabá que hoje as pessoas é muito pouco usado, muito pouco usado. Muitas vezes as pessoas acabam usando mais hoje para as pessoas que estão preocupadas com a saúde e estilo de vida, né? Então eles vão lá, antes de começar uma dieta, um treino, vão lá para saber quanto tem de massa magra e de massa gorda, e aí 3 meses depois voltam para ver se esse treino está dando resultado, né? Muito usado nos times de futebol, né, que os caras vão lá para poder ver se tá um treino, se tá tendo um paciente... Se está tendo desgaste, ou se dá para cobrar mais um pouco no treino. Se esse jogador que ficou afastado, esse atleta que ficou afastado se a contusão ele já pode voltar ou não. Se o treino está sendo efetivo, a musculatura está melhorando, então ele consegue ter um perfil de massa magra, de massa gorda, e além da parte óssea. E muito pouco usado. As pessoas acabam ainda usando muito o teste de bioimpedância, que ele faz algo similar, mas com a acurácia menor, né? A precisão é menor do que a densitometria de corpo inteiro. Então, a Climage ela vem trazendo esses equipamentos. A gente tem equipamento que faz a parte de ultrassom com... Agora me fugiu de novo o nome do recurso lá, do aparelho de ultrassom. Mas os aparelhos de ultrassom também da Climage, sempre a gente procura tá mudando, né, trazendo as tecnologias novas. Agora, inclusive, eu estou indo para São Paulo, agora nesse final de semana, para um congresso, onde também acontece a maior feira de equipamentos de radiologia, já pensando em trazer alguma coisa para Marabá. Até porque a infraestrutura vocês têm espaço ainda para poder colocar lá dentro da Prime. A gente tem... A minha irmã, ela fez uma subespecialização em a parte de medicina fetal. E ela tem um aparelho 3D, que ela faz também 3D, mas a gente precisa melhorar esse equipamento, agora trazer um mais atual. E é o que a gente vai fazer, buscar agora nessa feira. Além de outras novidades que a gente pretende começar a fazer em Marabá, como biópsia guiada por imagem, que a gente quer fazer um setor de biópsia na unidade Prime. E com relação à Providência, que é uma coisa assim legal, que essa parte que a gente estava falando sobre médicos que estão desestimulados por conta dessa carga de trabalho exagerada. E também por conta dessa baixa remuneração dos planos de saúde. Então, que hoje já tem muitos parte de mentoria voltado para essa área de sucesso médico, né? Que até o Dr. Marcos, que a gente trouxe, Dr. Marcos Carvalho, que a gente trouxe no primeiro workshop da Providência, na inauguração da Providência, a gente trouxe ele para Marabá para falar um pouco sobre isso. E ele fala muito bem sobre essa parte, que o médico ele pode não depender de planos de saúde, de convênios, né? Ele pode trabalhar isso de uma forma que seja mais saudável para ele, ele consegue conciliar, às vezes, se for a ideia também de estar atendendo um determinado convênio, mas sem prejudicar a saúde desse médico, né? Que é importante que ele tenha saúde para poder conseguir fazer um bom atendimento. E hoje os médicos estão começando a alertar mais para isso, principalmente a galera que está formando agora. Eles estão buscando mais qualidade de vida, elas querem fazer um trabalho de excelência e querem minimizar o tempo perdido com burocracias. E aí foi quando a Providência, hoje, o que ela trouxe? Ela não só trouxe, para quem não sabe, a Providência é um plano de desconto, só que ele vai muito além de um plano de desconto. Ele é uma carteira de benefícios que ela foi criada pensando não só no assinante Providência, né, aquele paciente que vai procurar os atendimentos na área da saúde, mas também para o profissional. Hoje, a Providência ela oferece o consultório médico completo, né, que a gente chama de coworking. É um coworking para a saúde. Para a saúde. Mais completo da região. Então, você tem lá... Desde a recepcionista, desde a pessoa da limpeza, desde a pessoa... Equipamentos para poder fazer não só a parte financeira ali do próprio relacionamento entre o médico e o paciente, né? Como também a estrutura da sala, enfim. Temos a estrutura da sala. Qualquer necessidade que o profissional nos solicita,
eu preciso de um otoscópio, por exemplo, um aparelho que ele não quer comprar, ele não quer ter o trabalho de comprar ou de ter que levar para onde Ou ele ter que for, carregar, de repente, porque... ter que fazer manutenção ou troca. Então, ele solicita, a direção da Providência vai lá, busca isso aí, e isso adicionado dentro do pacote dele, de acordo com a necessidade do Ele médico. fica disponibilizado para o médico para poder E atender não só melhor médico, o isso a gente paciente. tem psiquiatra, psicólogo, temos nutricionistas lá dentro com a gente. Então, a gente procurou trazer esses benefícios para o médico também, não só para o médico, né? Mas para o profissional da saúde de uma forma geral. Tem oftalmo? Oftalmo também tem, Olha tem aí, uma rede aí de oftalmo. É isso Aí. aí. Vamos fazer uma parceria aí, hein? Aí, ó, tá vendo? Aproveitando aqui, então, da deixa do oftalmo, olha. Vou falar aqui um pouquinho da Ótica Helena para você aqui. Inclusive, tem um presentinho para você aqui. Opa, Da valeu. Ótica Helena. Valeu, Mas quando obrigado você- aí, viu? Quando Obrigado você aí. estiver no rolê com a doutora Raquel, Olha aí. você vai gostar. Vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Ótica Helena tem Olha só. Marabá, Tucuruí, Show de Paraupeba, bola. Canaã. Aí, ó, Valeu, muito obrigado, viu? Um óculos aqui chique. tem Agora Imperatriz, sim. tem no Maranhão, tem no Pará. E quando você for fazer o rolê com a doutora Raquel, tá aí. Tem que ser com a esposa, viu? Senão Tá Valeu, bom? muito obrigado. Beleza, esse daí é seu, tá bom? Aproveitando também aqui para falar um pouquinho da Invest Solar, do nosso amigo Tiago. Tiago está fazendo um trabalho grandioso demais na cidade de Marabá com a instalação desses painéis solares. É muita tecnologia, inclusive ele também desenvolve usinas e a Invest Solar é o melhor pós-venda do mercado de energia solar na região norte. Foi eleito. Somos clientes também deles. Então, e de pronto. fato, aí eu tenho que ir para comprovar também. De fato, o pós-venda deles é excelente. E nunca tivemos nenhum problema com eles lá. Sempre que precisou deles lá, estavam presentes. Se mostraram disponíveis para poder resolver os problemas aí. Ah, tá vendo aí, Thiago? Tá vendo só? Invest Solar tá com a gente desde o início do podcast. Então também mandar um abraço aqui pro Thiago. E só voltando, né, à pauta da Providência. Providência é um negócio que, então, não nasceu do dia para a noite, você já vinha trabalhando isso internamente, juntamente com o seu pai, o Dr. Juarez. E resolveu, então, olhou uma oportunidade no mercado. Essa oportunidade no mercado, presumo que deva ter sido também, inclusive, por conta da turbulência da própria operadora Unimed aqui na nossa região, Unimed Sul do Pará. E aí você, então, viu essa oportunidade porque já estava com quase tudo muito bem preparado e resolveu dar o start. Coisa, o brasileiro às vezes espera, né, aquele empurrão mesmo, assim. Ou você vai para algum lugar, ou você sai da zona ali de conforto e vai buscar uma solução, né, para os problemas. E a gente trouxe para os sócios, né, não é só eu e o Dr. Juarez. Nisso eu propus aí essa ideia, a gente foi buscar aí parceiros, porque é um empreendimento grandioso, é um projeto que está E que você não teve nenhum, por exemplo, nenhum problema de ego, nem nada. Não, eu quero mais parceiros ao redor, porque justamente. você sabe o tamanho que é. Então, abri aí... essa questão do ideal que é a Providência. Você sabe o tamanho que é e você não queria carregar isso aí sozinho. E aí eu trouxe para dentro da ideia, minha irmã já conhecia, já estava vendo eu falar ali com meu pai, e aí eu propus para ela essa ideia. E aí meu cunhado também, que é cardiologista, médico também, topou essa ideia. O Márcio, que é neurocirurgião, e a doutora Mariana também, toparam na mesma hora essa ideia, compraram a ideia com a gente e estamos juntos nessa empreitada. E eu acho que tenho certeza que já vem sendo sucesso a Providência. Em um ano ela teve uma evolução gigantesca. A gente tem aí agora uma outra coisa que a gente vem tentando incentivar as pessoas, que é buscar a realização de check-up anual. Né? O check-up anual, isso tem de acordo com a idade. Isso aí você vai minimizar vários problemas de saúde lá na frente, tentar diagnosticar algo já numa fase mais inicial e tratar isso, que eu acho que seria algo primordial. Acho que todo ser humano deveria fazer esses check-ups anuais para justamente evitar. Às vezes o cara se planeja para fazer uma viagem ou para se formar, fazer uma formatura. Não, daqui 5 anos eu estou formado, mas não se preocupa às vezes de ir lá para saber se lá ele vai ter saúde para poder usufruir do que ele vai conseguir conquistar. Então aí começa aí, pela saúde. Se você não tiver saúde, não adianta, você não vai conseguir ter nada,
vai conseguir ver um filho crescer, você não vai conseguir fazer uma faculdade, gerir uma empresa ou ser bem-sucedido num trabalho. Então, a gente lançou isso já esse ano, o check-up anual, e a gente vem trabalhando isso aí bastante para que as pessoas entendam que o check-up anual, junto com os parceiros, né? A rede credenciada da Providência hoje é a maior rede de serviços de saúde na região. A quantidade de especialidades, especialistas. E é uma variedade de serviços. Até PET tem. Tem PET. Inclusive tem o plano, né? O plano que é o plano Prime, ele contempla aí um titular e mais 5 dependentes e mais um PET, né? Que a gente tem aí a Cão-Quimia, que é uma parceira nossa. Quando o Clênio me contou, eu falei, cara, vocês têm até PET? Eu falei, tem, porque eu tenho um cachorro. Aí ele falou assim, vamos. E quando nós fizemos, né? Tanto eu quanto a Isabela, aí a gente fez lá o do PET junto. Porque a gente também tem um cachorro. E Bicho Sadio, são os 2 PETs que estão com a gente nessa ideia aí. Doutora Jo e doutora Márcia. Então a gente está tendo uma aceitação também legal. As pessoas até surpreenderam, agradeceram por isso, porque hoje você vê na família brasileira sempre tem um PET, né? Sempre, tem a família, faz parte da família mesmo. Faz parte. E tem aquele cuidado. E Marabá precisa de ter esse acompanhou, né, também o que é uma tendência nacional, porque os próprios bancos, inclusive, entraram na carteira deles de serviços essa questão de benefícios para o PET. Sim. O Henrique, um dia desses, estava reclamando lá da esposa dele, lá, porque a cachorrinha dele lá estava com problema e tal. Meteu uma providência ali no Príncipe, para ele poder... vamos fazer. Para proteger a tua cachorrinha lá. Tem, e tá tendo uma aceitação legal. Tem gente que vai só para fazer esse plano aí. Porque tem gente que cuida mais do cachorro do que dele mesmo, né? E aí, às vezes, o que acontece? E você vê lá todos os cuidados que tem com o pet, e você vai ver lá o dono do cachorro todo largado. Desse jeito. Então, sai para passear com o cachorro, às vezes nem sai, pede para alguém passear com o cachorro. Tem todos aqueles cuidados com o pet. E isso tem crescido muito em Marabá. Então, às vezes, no plano Prime, tem já inclui o pet. Mas você pode incluir qualquer plano. Então, tem gente que faz o plano individual só para fazer o do pet, praticamente, e usa mais para o pet do que para ele mesmo. E eu sou suspeito para falar, porque Dr. Juarez não só é companheiro nosso no Rotary, mas também está acompanhando também a gestação da Isabela nesse momento. E a gente não só fez o Providência, como também a gente já pegou de volta praticamente tudo que a gente já colocou ali, porque se você for colocar na ponta do lápis, só dos descontos que tem por serem conveniados ao Providência, o retorno é muito, muito significativo, Henrique. Muito mesmo. A ideia da Providência mesmo é tornar algo acessível, formar um grupo de clientes e mostrar para os profissionais de saúde que se a gente se unir, a gente consegue trabalhar bem, fica bom para todo mundo. Aquela coisa do egoísmo de, não, eu quero só para mim, eu vejo o coleguinha ali como concorrente, a gente está tentando mostrar que não precisa disso, né? Eu acho que a concorrência ela é saudável e a concorrência não precisa trazer inimizades, né? Ela precisa ser, na verdade, trazer para um grupo de... Isso fortalece a área, né? E a gente tem conseguido mostrar isso aos poucos. A Providência ela tem agora um projeto de programas, de trabalho com a rede credenciada, um trabalho com as recepcionistas, humanização no atendimento, a importância de fidelização do cliente, como melhorar esse ticket médio para fazer com que esse cliente que tem um plano ruim, que ele não, mas eu tenho um plano ruim, mas eu quero pagar isso, porque para mim compensa. Às vezes o cara vai lá e compra um celular caro e na hora de cuidar dele mesmo ele não quer. Ele compra um celular caro, mas ele não quer comprar película para proteger a tela do celular. É por aí. Ou ele não quer comprar o carregador original, porque já o celular já não vem mais com o carregador. Então ele não quer comprar um carregador original. Ele quer comprar um carregador similar. Então acontece isso. E aí, às vezes, eu conversando com amigos, né, sobre a Providência, e a gente falando sobre o que tem, que tem as vantagens, e aí no final das contas, não, beleza, então, tu tá querendo me vender esse negócio aí, quanto que é isso aí? Deve ser o quê? Uns R$500? Eu falei, não, cara, isso é um plano de desconto, você vai pagar um valor de R$30 no individual, por exemplo. De fato, o que você compra com R$30 hoje? Hoje em dia, você praticamente não consegue fazer nada com R$30. E aí você está investindo em qualidade, você começa a poder usufruir de benefícios com os melhores profissionais da nossa região, que é uma coisa muito forte em Marabá. Marabá tem bons profissionais na área da saúde e como eu estava falando, muitos deles desestimularam por conta desses planos de saúde que tiveram
muita gente fidelizou aquele plano, e aí foi deixando de atender esse plano porque ele não tinha mais receita, ou não estava recebendo, e aí você começa a comprometer os pagamentos de cada um, né, os compromissos individuais de cada profissional. E aí a gente começou a mostrar isso, não, cara, mas a gente tem essa ideia aqui, e o desconto, a gente não taxa preço, porque acho que o valor de um serviço, de um profissional da área da saúde, cada um sabe o seu valor ali, como é que ele vai trabalhar aquilo lá, e é o que a gente procura mostrar, inclusive, o perfil de cada cliente, de cada serviço, e a gente procura mostrar para ele que o que ele dá de vantagem de desconto para o assinante de Providência, ele ganha em marketing, divulgação do nome dele. Que aquela coisa, então, o profissional está ganhando um espaço para trabalhar com o cowork, caso ele opte por isso. Muita gente paga hoje de aluguel E aí o mês inteiro. E já deixa de... E ele usa o consultório 3 vezes na semana. E aí ele entende, cowork, eu vou pagar por tempo de uso de sala. Se eu uso 3 vezes na semana, eu vou pagar por 3 vezes na semana, não por um mês inteiro. Então, às vezes, tem médico que vem de fora de Marabá, paga o aluguel de um mês para ele vir atender uma semana. Então, ele começa a entender, não, peraí, eu posso ter um espaço onde tem alguém organizando o tempo inteiro, cuidando da manutenção do espaço, modernizando o espaço, e o que eu precisar, eu peço, ele vai lá correr atrás para mim. A Providência, ele trouxe isso também, essa facilidade. Então, eles começam a entender e botam na ponta da caneta. Tem médico que vai lá, ainda teima, vai lá e faz a conta. Ah, não, mas isso aí, às vezes ele faz o levantamento do curso que ele vai ter lá na Providência, o que ele vai pagar lá dentro do consultório, e aí ele vai, não, mas chega próximo do que eu já gasto hoje. Só que daí ele não bota na ponta da caneta, não considera aí o tempo que ele leva para treinar um colaborador, para ver se a recepcionista está fazendo alguma coisa de errado, está perdendo um cliente, manutenção, os insumos. Quebrou tal coisa, peraí, deixa eu perder um tempo para ir lá. Vou ter que resolver, um funcionário me botou na justiça, eu vou ter que parar de atender o meu paciente, meu cliente, para poder ir lá para um fórum, perder tempo de venda. Uma audiência, enfim. Então, a Providência hoje, ela tem... Carteira de médicos hoje? Passou de 60, eu não vou saber direitinho, eram 58 profissionais, mas hoje a gente tem dentista, a parte de psicólogo, fisioterapia, né, a parte de fisioterapeutas, além da área médica, né? Tem nutricionista também. Nutricionista. Então, na área da saúde, a gente está bem diversificado mesmo. São serviços credenciados, são 38 serviços, são mais de 30 serviços credenciados, e especialidades são mais de 60 especialidades hoje. E, graças a Deus, todo dia um contrato novo, as pessoas têm ido buscar, de fato, têm ido agradecer pela ideia, pelo serviço prestado. Então, tem pessoas que têm plano de saúde, pagam o plano de saúde por uma emergência de ter um hospital, que ainda a Providência não tem. A gente está aí com um projeto já também isso aí de expansão. Eu não sei se pode soltar esse spoiler aí, porque nos bastidores não aí... é um hospital ainda, né? Mas o pessoal já está comentando já na boca do povo. O nome Providência foi uma ideia minha, a ideia foi de providenciar soluções, de acordo com a necessidade. Então, a gente faz uma carteira de clientes e a gente procura atender o que eles precisam. E o cliente, a gente chama o cliente de Providência, não é só aquele lá que é o paciente, mas o profissional também. Então, de acordo com a necessidade dele, a gente busca também atender essas necessidades deles aqui. Então, se hoje as pessoas pedem para a gente um serviço de ambulatório completo, com medicações, EV, né, injetáveis, um pronto-socorro. Um pronto-socorro 24 horas. Um hospital-dia, tudo isso aí a gente pode estar pensando de acordo com a necessidade, de acordo com a busca por esses serviços. E o futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence, isso mas eu sinto ali que Danilo quer fazer os mesmos passos do Dr. Juarez. A gente vai fazer, a Providência ela vai inaugurar... E criar um novo hospital. Vamos lá, quem sabe, vamos profetizar. Vamos profetizar aqui. E quem sabe isso sai aí dos projetos e se torna realidade. Mas... para esse ano, a gente vai lançar uma nova unidade, novos serviços da Providência. A gente vai estar divulgando isso nas redes sociais para atender a necessidade dos assinantes. Então, as pessoas assinam e pedem. Eu estou sentindo dificuldade nisso aqui. Hoje a gente atende muito a zona rural também, que cada vez também está mais exigente. Até porque não tem carência. Você assinou o plano, você já começa a usar. Isso.
não tem... Até para diferir um pouco para a galera isso daí. O pessoal pensa idade, assim, limite de tá, idade, às vezes não, eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho um tempo para usar. Não, assinou, já é da carteira, já pode usar. E tem descontos que variam até 60% de desconto. Então, a Climagem tem exames lá que você tem 60% de desconto. Você faz um exame na clínica, você chega a ter um desconto que chega equivalente a uma anuidade da Providência. Que é o que eu citei aqui, do custeio que nós vamos ter dentro desse pré-natal todo da minha esposa, já foi pago só de estar ali com o Dr. Juarez. A ideia é ser bom para todo mundo. Né? Não adianta eu fazer um negócio aqui só para... vai ser bom só para mim e vamos botar... O que eu não gosto que faziam comigo como profissional, vou fazer agora com os outros, vou tornar eles refém de mim e explorar esse profissional. Na verdade, a gente traz o profissional para trabalhar junto com a gente, para dar esse feedback, para falar o que ele acha que a gente pode melhorar. As reuniões elas precisam acontecer mais, inclusive, da rede credenciada. É uma dificuldade muito grande de reunir médicos, não é uma coisa fácil. Mas a gente está empenhado em fazer isso aí tudo. A gente sabe mais ou menos disso, a gente já está há quanto tempo querendo lhe trazer aqui. E vai daqui, vai dali, vai daqui. É quando o Clênio, não, segunda, X horas. E surgiu uma reunião ainda hoje de novo, às 5 horas. Eu falei assim, olha, isso aí não tem como, eu estou fora. E aí eu falei, doutor Juarez, o senhor pode ir nessa reunião para mim lá? E ele foi lá. Meu pai é um parceirão meu mesmo que não tem igual, não. É um cara que eu tiro o chapéu mesmo, me ajuda demais. E continua ajudando, é muito presente mesmo. Então a Providência, eu acabo tomando muito à frente da Providência, de fato eu estou mais envolvido no processo. Mas sem deixar de olhar para o negócio Climagem também, porque no fim das contas, foi você ali, quando viu na oportunidade, já identificou, falou, não, pode deixar que a aqui, princípio, eu vou estudar, mas eu vou voltar e eu vou tocar isso aqui. A princípio seria um projeto voltado só para a área de imagem. A Providência também, tanto é que seria o nome... MedService, se eu não me engano, é o nome, quando eu estava criando isso aí, e aí voltado mais para a área de imagem, só que imagem que entraria no hall de benefícios. Até para agregar já na própria Climagem. E aí eu falei, cara, mas por que só Climagem, né? E por que não abranger para todas as áreas da saúde e tentar ser alguém que possa estimular as pessoas a crescerem, a querer investir, né? A gente vê, como eu falei, os profissionais desestimulados e bons profissionais. Isso que eu fico vendo assim, Marabá tem muitos profissionais bons. Muitas vezes optam por sair, vai para Paropebas trabalhar lá, porque estão estimulados, às vezes pelo dinheiro que paga lá, mas o custo também lá é altíssimo. E aí aquela coisa, você enfrenta estradas ruins, um perigo e tudo mais. Risco. Que a gente fica tentando, cara, mas Marabá tem um público para isso. Tem a demanda de pessoas que buscam hoje saúde com qualidade. E por que não a gente trabalhar isso aqui em Marabá, fortalecer a área da saúde, porque tem espaço para isso aqui, tem profissionais para isso e tem cliente para isso. E então a Providência está muito engajada nisso, é um propósito da Providência e a gente tem conseguido ter sucesso nisso daí. Falar em sucesso, aproveitando aqui, já deixa dele, né, do sucesso. Eu sei que tem algumas coisas ainda já acontecendo, inclusive, tem gente de olho já na Providência, né? Gente, eu digo, outros players de mercado a nível nacional, porque o negócio não é à toa, não é porque daqui de Marabá a gente tem que parar também com aquela síndrome. Não, mas é porque daqui de Marabá é o tal do vira-lata, né? Não tem que ter essa síndrome, não. O negócio está aqui, foi muito bem estruturado, nasceu muito, o DNA está lá, muito bem definido, a questão de visão, missão e valores. É um negócio realmente muito interessante. Não falo só como usuário, mas falo também como empreendedor que analisa também essas coisas de mercado. A gente estava conversando aqui fora, né, em off. Veio tudo para Marabá e a saúde realmente que deixou a desejar. Dos últimos, 10 anos para cá, né? Você já voltou para cá 6, então, mas não... sempre estava aqui, ou num feriado, ou passando algumas férias, e você já via, né, já estava analisando, inclusive, que seria um calcanhar de Aquiles na cidade, seria realmente essa questão de saúde. Então... Eu esperava até mais, sabe, Caetano, de Marabá. Porque Marabá, ela vinha, quando a gente vendeu o hospital, quando meu pai vendeu o Hospital Climec,
o hospital já foi vendido com projetos de expansão, né, de serviços novos. O TI NEO já foi vendido com esse projeto também, com essa ideia, né? E não aconteceu. Infelizmente, ele vem passando por dificuldades, né, os hospitais em Marabá. E a gente, de fato, igual você falou, não acompanhou. E né? existia o projeto do então hospital lá na 2000, Sim, com a Minas Gerais. também E não até foi pra então, frente, não aconteceu. 100 e tantos leitos lá no hospital. Eu lembro que eu fui para a apresentação e aquilo assim foi uma coisa assim. Falei, caramba, Marabá ia ganhar um hospital de 120 leitos. Ia ser uma Com coisa tudo sem que dúvida. era mais ou menos assim o cálculo. Era 120 leitos, era 90 e poucos leitos UTI, CTI e os outros tudo NEO. Isso. Porque era um negócio Com necessidade, né? e ainda continua sendo um negócio de necessidade para justamente pegar as crianças que estão nascendo e algumas realmente têm dificuldades. Então, beleza. O Henrique está perguntando lá, porque eu acho que o pessoal não vai ouvir aqui, qual seria a possibilidade da prefeitura, ou municipal, ou então o governo do estado, enfim, de vir com incentivos para que empreendedores possam abrir negócios relacionados à saúde aqui no nosso município, porque eu ouso dizer que seu pai não deve ter... Foi feito tudo na raça na época do hospital, sim. quando ele fez a Climec. Não deva ter sido e não deva ser Climec, diferente na época, hoje. Atendia SUS, a gente chegou a atender o SUS lá dentro do hospital. Só que daí era a conta não fechava nunca, né? Aquele tempo já era defasado. E era um delay para fazer o pagamento. E aí você não conseguia. Depois, quando tirou o SUS na época, foi quando o hospital começou a andar para frente. Mas hoje tem essas opções, né? Que as prefeituras hoje elas conseguem fazer um valor mais agregado e melhorar a remuneração, e tornar um pouco mais viável a realização. Mas, assim, na minha opinião, eu não tenho muita experiência na parte de serviço público, nunca tive essa oportunidade de conversar com ninguém da área pública, mas minha formação foi num hospital público. E eu vi muito como é que funciona aquilo lá. Eu acho que é uma coisa mais viável para a gestão pública, talvez não seja a pessoa mais certa para falar sobre isso, mas... as pessoas podem discordar também, isso é normal, é natural também. Mas, ao meu ver, a terceirização do setor é mais viável para que funcione. Como acontece no regional aqui. Regional. Então, se você tem uma terceirização do serviço, você tem um serviço que vai funcionar o tempo inteiro, né? Se você fizer um contrato bem feito, for uma coisa justa para todo mundo, você consegue resolver muita coisa na parte da saúde pública. Então, nós já colocamos a Climage várias vezes à disposição da Prefeitura de Marabá, por exemplo, para fazer exames aqui dentro do SUS, né, dos exames voltados para a Secretaria de Saúde. E até hoje ainda não foi efetivado, teve nenhuma resposta quanto a isso, mas a Climage ela fica à disposição para essa... A gente tem espaço para absorver e dar para a população de Marabá, para o serviço público, um atendimento de qualidade, na mesma proporção que a gente faz hoje, sem nenhuma distinção, porque da forma de trabalhar da Climagem. E a gente atende muita gente hoje do SUS que vai para lá, vai pela providência, faz a providência e prefere fazer o exame com a gente, porque você tem uma agilidade, né? Você tem uma fila. Quando é terceirizado ou quando é um ente privado, acelera, vai muito mais rápido. Com certeza. Não tem como. Mas essa questão de incentivo não tem, ou você não sabe se... Eu acho que o incentivo ele vai ser dessa forma, Caetano. Eu acho que, para ser justo, seria dessa forma. Você vai receber pelo que você trabalhou. Não tem incentivo maior. Que aí seria uma terceirização, no caso. Você terceiriza e paga de acordo com a produção de cada setor. As pessoas vão querer trabalhar. Se você taxa um valor... vai ser uma coisa que, no primeiro momento, quem pegou acha bom, trabalha, e depois acostuma com aquele valor fixo, tabelado ali, que você vai receber sempre. Se você fizer X exame ou 2X, você vai receber a mesma coisa, você começa a ter problemas aí. É igual a mudança de administração agora do Hospital Regional aqui de Marabá.
né? Teve uma Teve uma mudança, mudança, muita gente foi desligada, alguns estão sendo recontratados, mas é todo um todo um processo processo. para que depois entre novamente numa linha É. e a gente espera que dê certo. E Mas você tem médicos que saem porque, olha, a nova proposta de remuneração já é mais embaixo, você já não consegue ser uma coisa viável, algo interessante. pronto. Então, É bom o começa olhar daí. de quem é do setor para poder Então, muito... falar para a galera Agora isso começar por daí. aí. Mas, cara, muitas as pessoas acham isso, né? Às vezes vê o médico andando num carro bonito e acha já que o dinheiro está sobrando, É. mas não consegue ver que ele vai sair num domingo, no feriado, para ir salvar a vida de alguém, ou para ajudar a salvar a vida de alguém. Ou faz 2 dias de plantão direto. 2, 3 dias. Quando a pessoa forma, a gente fica 48, 72 horas trabalhando direto. Minha sogra é médica, eu sei o quanto, meu concunhado é médico, então, bicho, Então, meu tem muito sogro isso. era médico, e meu Eu acho que sogro, coitado. Para a área da saúde, para serviço para a área pública, eu acho que a terceirização é o caminho mais que vai ter resultado, né? Não sei se é o mais fácil, mas para ter resultado seria esse. Ninguém quer ver um equipamento se é um equipamento de uma empresa privada, o cara não vai deixar o equipamento parado, porque ele quer fazer exame, porque ele vai receber por produção, ele vai receber porque ele fez, não por um valor X fixo ali. No serviço público hoje, muitas vezes o equipamento está quebrado, mas ele tem que manter toda aquela equipe de médico recebendo mensal, todo mês aquilo ali. Isso tem um custo muito alto para o serviço público. Então, o equipamento quebrou, e aí você vai para um sistema de licitação para poder arrumar esse equipamento. Aí é uma roda, aí Aí demora, você vai ter é todo um toda uma ciclo burocracia, que, no caso, E aí quem perde lá essa é o- burocracia é natural, mas que vai impedir de atender com rapidez aquele paciente lá, muitas pessoas o acabam morrendo por cidadão conta na disso. ponta. Então, eu acho que a terceirização é a forma mais viável, mais humana, talvez, até de resolver um problema que é crônico, né, no mundo no país todo. E dessa forma, inclusive a Climagem ela se colocou à disposição nesse sentido, de estar ajudando nessa demanda de estar oferecendo um serviço de qualidade para o serviço público em Marabá. E continua de pé, isso aí não mudou, a gente procura, Bacana. num certo momento, Deixa, for viável e tiver deixar interesse. bem público aí, isso aí, legal, legal. Bom, eu quero também aqui falar um pouquinho sobre o nosso outro patrocinador, que é a Maspará. Aí, ó, Tô Seguro, Maspará, corretora de seguros, que agora a Maspará, uma empresa 100% marabaense, com 20 anos de mercado, virou franquia. Olha aí. E a Sueli Piânio agora está abrindo franquias aí, tanto no Norte quanto no Nordeste. E isso aqui mandaram para você. Opa. Você pode abrir Muito aí. obrigado aí, isso ele... Olha aí. ó. Tudo personalizado aí da Maspará Seguros. Tá Vou tirar vendo? aqui da embalagem aqui para poder... Pode, fica à vontade. Aí, ó. A canequinha você tomar o café. Muito legal, muito obrigado aí pelos brindes, pelos mimos. É o que eu comento ali, Olha ó. aí, ó. Tá vendo? Vai botar água, Legal. dar aquele rolezinho. Ainda tem aqui um chaveiro também, ó. Ó, isso aí vai ficar para Raquel. Tem um espelhozinho atrás, ó. Muito legal, muito obrigado aí, viu? Tá bom? Da equipe do Maspará Seguros. Pronto, Maspará. Eu não tenho seguro, meu seguro é Maspará. Eu não sei qual é a companhia de seguro, mas é o que eu comento com todo mundo. Corretora. Que o meu seguro é da Maspará. E o Clênio estava falando aqui ainda agora que não, pô, Danilo não é travado não, ele vai desenrolar muito bem aí, vai falar bacana aí No e começo é tal. que dá um nervosismo, mas depois vai engrenando. Foi. Espero que todos vocês tenham gostado. Pra gente foi muito bacana receber aqui o Dr. Danilo Brito, não só pela Climagem, também a Climagem Prime com 14 anos de mercado e agora com a Providência Saúde e Benefícios aí, completou 1 ano de mercado e vem mais coisa nova aí, Isso tanto aí, da Providência quanto da Climagem. da Climagem e Climagem Prime. Então eu vou deixar as considerações finais para você, querido. Só agradecer mesmo aí pela oportunidade, Caetano, de estar falando um pouco, né, da saúde, como eu falei no começo, que eu acho que é um tema que a gente precisa falar mesmo para poder ajudar, né, o setor, e eu fico à disposição de todos os colegas da área de saúde também, de procurar para a gente bater um papo, tá procurando fazer as reuniões, né, para a gente poder discutir os problemas de cada área, né, no setor de radiologia, no setor de saúde, para que a gente possa trazer soluções e melhorar aí um pouco a saúde de Marabá. Pronto, é isso aí, pessoal. E eu também, em nome do Jean, em nome do Henrique, que está aqui também nos bastidores, o nosso muito obrigado por mais um episódio do Circuito Empreendedor Podcast. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá lá no Instagram, aqui no YouTube, também a gente está no Spotify,
tá bom? Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e até um próximo episódio, tá, pessoal? Um grande abraço.